Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Por favor, abra sua Bíblia em Atos. Atos 20. Atos, capítulo 20. Hoje nós iremos refletir um pouco sobre a nossa postura no reino de Deus. Eu peço que você pare por um minuto, antes da gente fazer a leitura desse texto, e pense um pouquinho sobre isso. Que tipo de cristão você tem sido? Que tipo de discípulo você tem sido? Você verdadeiramente está comprometido com o reino de Deus? Você verdadeiramente está comprometido com Cristo e com a igreja de Cristo? Ou será que você se encontra desanimado? Será que, de repente, perdeu o ânimo, se tornando até mesmo indiferente para com as coisas de Deus? Hoje nós iremos meditar em cima de um texto que nos mostra o bom exemplo de alguns homens, como, por exemplo, Paulo. Mas não apenas Paulo, o exemplo que vem também de diferentes igrejas e que nos mostram um bom exemplo a seguir de como devemos, de fato, servir a Cristo e servir a igreja do Senhor. O tema que iremos tratar hoje é esse: comprometidos com o reino ou adormecidos no reino? E para isso eu queria te convidar a fazer a leitura de Atos 20, a partir do verso 1 até o verso de número 13. Diz assim a palavra do Senhor: Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, depois de encorajá-los, despediu-se e partiu para a Macedônia. Viajou por aquela região, encorajando os irmãos com muitas palavras, e, por fim, chegou à Grécia, onde ficou 3 meses. Quando estava a ponto de embarcar para a Síria, os judeus fizeram uma conspiração contra ele. Por isso, decidiu voltar pela Macedônia, sendo acompanhado por Sópatro, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio, de Derbe, e Timóteo, além de Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Esses homens foram adiante e nos esperaram em Troade. Navegamos de Filipos, após a festa dos pães sem fermento, e 5 dias depois, nos reunimos com os outros em Troade, onde ficamos 7 dias. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e abraçou-o, dizendo: Não fiquem alarmados, ele está vivo. Então, subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois, continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Amém. Somente até aqui. Lucas começa o seu relato aqui no capítulo 20, nos mostrando que, depois de passar 3 anos em Éfeso, o apóstolo Paulo chamou alguns discípulos para fazer as suas despedidas. Lucas nos mostra que a missão em Éfeso estava cumprida. De fato, apesar de todos os tumultos e apesar de toda a oposição que Paulo enfrentou na cidade de Éfeso, apesar de todas essas coisas, o fato é que o evangelho frutificou naquela região. Nós vimos isso no capítulo 19. Muitas pessoas se converteram, muitas pessoas creram em Cristo Jesus e depositaram nele a sua confiança para a salvação de suas almas. Paulo cumpriu a sua missão em Éfeso e finalmente tinha chegado a hora de seguir em frente. O capítulo 19 também nos mostra qual foi o plano de Paulo.
A intenção de Paulo era voltar para Jerusalém e fazendo um caminho passando pela Macedônia e pela Acaia, duas províncias do Império Romano que hoje ficariam na região da Grécia. Paulo queria voltar para Jerusalém, passando por essas regiões. E apesar de Lucas não nos mostrar quais eram os objetivos de Paulo ao voltar para Jerusalém, nós sabemos que no seu ministério, e ainda mais no contexto da terceira viagem missionária, Paulo tinha pelo menos dois grandes objetivos ao voltar para Jerusalém. Em primeiro lugar, pregar o Evangelho. Naturalmente, como ministro do Evangelho, ele não poderia fazer outra coisa. Ele quer voltar para Jerusalém, mas quer voltar pregando o Evangelho. Mas em segundo lugar, quando nós olhamos para as cartas de Paulo, carta de Paulo aos Romanos, carta de Paulo aos Coríntios, nós vemos que Paulo também tinha uma outra preocupação: suprir as necessidades físicas e materiais dos irmãos em Jerusalém. Naquela época, em Jerusalém, os cristãos estavam passando por uma fome severa. A intenção de Paulo, portanto, é ir até eles e suprir as suas necessidades físicas e materiais. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, no versículo 25, ele diz o seguinte: agora, porém, estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Reparem que Paulo está a serviço da igreja, está a serviço dos santos, e o objetivo dele é voltar para Jerusalém para suprir as necessidades físicas e materiais daqueles irmãos. Mas não apenas as necessidades físicas e materiais. O capítulo 20 nos mostra que Paulo também estava preocupado em suprir as necessidades espirituais dos seus irmãos. O texto nos mostra que Paulo sairia da Macedônia até a Grécia, mas nos mostra que antes dele sair, ele chama todos os discípulos a fim de encorajá-los, a fim de fortalecer a sua fé. E não apenas os discípulos de Éfeso, mas também de Éfeso a Macedônia, e da Macedônia até a Grécia. Por todos esses lugares, o texto diz que Paulo foi passando e encorajando os irmãos, foi passando e foi fortalecendo a fé desses irmãos. E me surpreende aqui nesse texto a capacidade de síntese de Lucas. Ele resume todo o trabalho do apóstolo Paulo em apenas uma frase: ele encorajou os irmãos. Mas eu queria que você pensasse um pouco sobre isso. Porque, irmãos, muito trabalho, muito esforço foi demandado aqui. Na região da Macedônia estavam as igrejas de Tessalônica, a igreja de Bereia e também a igreja de Filipos. Três grandes igrejas, três igrejas proeminentes. Portanto, quando Lucas nos diz que ele usou muitas palavras para encorajar os irmãos, precisamos ter certeza que sim, muitas palavras precisaram ser utilizadas para encorajar todos esses irmãos. Houve muito esforço, muita energia empenhada em prol do reino de Deus. Portanto, a primeira coisa que vemos aqui é que, como um discípulo de Cristo, Paulo estava preocupado em suprir as necessidades físicas e materiais dos seus irmãos. A pergunta que se coloca para a gente é: e nós? E quanto a nós? E quanto a você? Quando foi a última vez que você demonstrou preocupação, interesse pela necessidade desses que você chama de irmãos? Quando foi a última vez que você abriu a sua boca para encorajar, para fortalecer a fé desses que você chama de irmãos? Como discípulos de Cristo, nós
precisamos estar mais preocupados, mais envolvidos com as necessidades dos nossos irmãos. Esse texto nos mostra que o Evangelho, irmãos, não é apenas para ser pregado. O Evangelho não é apenas para ser ouvido. O Evangelho ele precisa ser vivido por todos nós. O apóstolo Paulo nos dá esse exemplo. Mas vejam que ele não é o único a nos dar esse exemplo. Me acompanhe no versículo 3 e versículo 4. Vejamos em segundo lugar, discípulos comprometidos trabalhando para suprir as necessidades dos irmãos. Versículo 3 diz o seguinte, versículo 2, viajou por aquela região encorajando os irmãos com muitas palavras e por fim chegou à Grécia, onde ficou 3 meses. Quando estava a ponto de embarcar para a Síria, os judeus fizeram uma conspiração contra ele e por isso decidiu voltar para a Macedônia, sendo acompanhado por Sópatro, filho de Pirro e de Bereia, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, além de Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Vejam que, depois de chegar à Macedônia, depois de encorajar todos os irmãos pelo caminho, e depois de passar 3 meses pregando ali na Grécia, quando ele estava a ponto de ir embora, o texto nos diz que chegou a notícia de que havia uma conspiração para matar Paulo. E por causa disso, ele volta para a Macedônia. Mas o que é interessante é que Paulo não volta sozinho. Eu sei que a nossa vontade, quando a gente começa a ler vários nomes estranhos como esse, e vários lugares estranhos como esse, a nossa primeira vontade é passar rapidamente por esse versículo. Mas Lucas está nos mostrando, irmãos, uma coisa muito importante aqui. Em primeiro lugar, ele está nos mostrando que homens diferentes, homens de diferentes igrejas, estavam comprometidos com o reino de Deus. Lucas cita 7 homens de igrejas diferentes, mas ainda assim, homens que estavam dispostos a deixar suas casas, suas famílias, seus trabalhos, a fim de acompanhar Paulo nessa missão. Os teólogos apresentam 2 possibilidades aqui. Lucas não nos explica o motivo, mas os teólogos se dividem e apresentam 2 possibilidades. Alguns dos teólogos acreditam que esses homens acompanharam Paulo com uma finalidade, a finalidade de proteger Paulo. E isso faz sentido. Paulo estava sob a ameaça de um atentado, então faz sentido que as igrejas tenham enviado homens para protegê-lo. Mas outro grupo de teólogos acredita que as igrejas enviaram esses homens para acompanhar as ofertas que seriam entregues em Jerusalém. E isso também faz sentido, porque o próprio apóstolo Paulo pede que isso seja feito, para fazer aquela transparência diante da igreja. O fato é que Lucas, irmãos, ele não se preocupa em nos explicar o motivo. Ele não está interessado em dizer por que esses homens acompanharam. Ao invés disso, o que ele faz é nos dar os nomes desses homens. Ao invés disso, o que ele faz é nos dizer de quais igrejas esses homens vieram. Porque a intenção de Lucas, acima de tudo, é nos mostrar isso. O comprometimento desses homens e também o comprometimento dessas igrejas com o reino de Deus. E que homens eram esses? Que igrejas eram essas? Irmãos, Lucas cita a igreja de Derbe, a igreja de Listra, igrejas fundadas na primeira viagem missionária. A igreja de Tessalônica, a igreja de Bereia, fundada na segunda viagem missionária. Também a igreja de Éfeso, fundada na terceira viagem missionária. O que isso significa? Eram igrejas jovens. Eram jovens igrejas. Mas apesar de jovens, já estavam comprometidas com o reino. Já estavam comprometidas com missões.
já estavam interessadas em suprir as necessidades espirituais e também as necessidades físicas e materiais dos seus irmãos, ainda que fossem igrejas jovens. Lucas está nos mostrando homens que foram alcançados pela missão, mas que agora estavam se tornando agentes da missão. Homens que foram alcançados, mas que agora estavam se colocando à disposição do reino, para que outros fossem alcançados também. Eu queria perguntar isso a você. Você que é cristão. Você que foi alcançado por essa palavra, pela palavra do Evangelho de nosso Senhor. Você realmente se vê como um agente do reino? Você realmente se vê como alguém que está comprometido com a missão de Cristo, com a missão da igreja? Ou será que o seu compromisso é apenas com você? É apenas com os da sua casa, com a sua família? Ou será que o seu compromisso é apenas para os seus interesses? Infelizmente, irmãos, a verdade é que muitos cristãos não agem como agentes do reino. Muitos cristãos estão agindo como clientes do reino. Isso mesmo, clientes. Estão sempre prontos para serem servidos. Estão sempre prontos para serem cuidados. Mas há pouca ou nenhuma disposição para servir. Pouca ou nenhuma disposição para estender a mão. Eu olho para esses homens e vejo homens dispostos a deixar suas casas, suas famílias por um tempo, por um longo tempo, a fim de cumprir a missão. Mas alguns de vocês estão dizendo que estão comprometidos com o reino e sequer conseguem frequentar os cultos da sua igreja. E por quê? Para ficar em casa, para ir à academia, porque não pode faltar o crossfit, porque precisa assistir um jogo ou jogar um jogo. Isso me parece, irmãos, muito diferente do nível de comprometimento que as Escrituras exigem de nós. Vejam o exemplo que vem do apóstolo Paulo. Vejam o exemplo que vem dessas igrejas e desses homens. A minha esperança, irmãos, é que os nossos nomes estejam escritos em listas como essas. Apesar de dura palavra, eu estou aqui para encorajá-los, a fim de que vocês olhem para esses exemplos, olhem para Paulo, olhem para esse tipo de abnegação, olhem para essas igrejas e olhem para esses irmãos e olhando para eles sigam o exemplo de comprometimento com a causa do Evangelho, de comprometimento com o reino de Deus. A minha esperança é que os nossos nomes sejam acrescentados a listas como essas e que alguém um dia possa dizer que eles eram homens e mulheres de Juscelino. Assim como falaram de Tessalônica, de Bereia, de Derbe, de Listra e de Éfeso. Que possam falar também dessa igreja. Homens e mulheres comprometidos com o reino de Deus. Que sejamos conhecidos assim, irmãos. Irmãos de Juscelino, comprometidos com o reino de Deus. Mas em terceiro lugar, o texto nos mostra um alerta. Um alerta aos discípulos cansados e sonolentos. Veja o versículo 5. Esses homens foram adiante e nos esperaram em Troade. Navegamos de Filipos, após a festa dos pães sem fermento. Essa festa era uma festa que ocorria na semana da Páscoa. A intenção de Paulo era chegar em Jerusalém antes do Pentecostes. Aqui nós vemos que eles ficaram naquela região e após a semana da Páscoa, então, eles partem em viagem. E o texto diz que 5 dias depois, eles chegaram em Troade.
e ali ficaram 7 dias. E aí, Lucas nos conta que no primeiro dia da semana se reuniram para partir o pão e Paulo falou ao povo. Pausa aqui. Vejam só. Eles ficaram 7 dias naquela cidade. E, curiosamente, a única coisa que Lucas faz questão de nos contar é a realização de um culto. Eu queria chamar a sua atenção para pelo menos 3 coisas importantes que vemos nessa descrição. Em primeiro lugar, que o culto foi realizado no primeiro dia, ou seja, o culto foi realizado num dia de domingo. Por que isso é importante? Porque, irmãos, essa é a primeira vez que o Novo Testamento registra um culto no dia de domingo. E eu não sei se você sabe disso, mas existem muitas pessoas que questionam o fato de que a igreja cultua no dia de domingo e não no sábado. Mas vejam que aqui, irmãos, nós temos uma forte evidência de que a igreja primitiva já se reunia para adorar a Deus num dia de domingo. E vejam que é na época dos apóstolos. E vejam que havia motivo para isso. A Escritura diz que foi no primeiro dia que Jesus ressuscitou. A Escritura também diz que foi no primeiro dia que o Espírito Santo desceu sobre a igreja reunida. E vejam, irmãos, o comprometimento daqueles irmãos com o culto no dia de domingo foi tão intenso e tão marcante que no final do primeiro século eles decidiram mudar o nome do dia. Não chamaram mais de primeiro dia, passaram a chamar de Dia do Senhor. Sabe o que significa o Dia do Senhor? Dia do Senhor em latim é dies dominicus. Em outras palavras, domingo. Domingo, irmãos, é o dia do Senhor. Eu não sei se você entendeu isso. Domingo é o dia do Senhor. A igreja estava reunida num dia de domingo. No dia de domingo é o dia em que os irmãos se reúnem para cultuar a Deus. Preste atenção nisso. A igreja estava reunida. Portanto, você que é discípulo precisa entender isso e precisa assumir esse compromisso. Domingo é dia do Senhor. Então, por favor, não me procure mais para dizer que vai fazer outra coisa no domingo. A minha resposta para você vai ser essa. Domingo é dia do Senhor. Domingo é dia onde os discípulos se reúnem para adorar o Senhor. E ponto. A segunda coisa que o texto nos mostra, além de mostrar que o dia do culto é domingo, nos mostra também que os adoradores do culto estavam reunidos, ou seja, a igreja estava reunida. Lucas nos mostra o dia, mas também nos mostra quem são os adoradores. É claro que Paulo era o pregador da noite. E se ele estivesse aqui, seria mais uma vez o pregador da noite. Mas, irmãos, não foi Paulo que realizou o culto. O culto não foi realizado por Paulo. O culto foi realizado por todos aqueles que estavam presentes naquele dia. O culto foi realizado por todos aqueles que estavam reunidos em nome de Cristo naquela noite. O culto foi realizado pela igreja. Isso inclui Paulo, isso inclui a família que cedeu a casa para aquela reunião, mas inclui também todos os irmãos que estavam reunidos ali em nome de Cristo e por causa de Cristo. A igreja realizou aquele culto. A igreja estava reunida em oração. A igreja estava reunida diante da palavra pregada. A igreja estava reunida para a adoração comunitária. É isso o que Lucas está nos mostrando. E eu preciso que você entenda isso de uma vez por todas.
Você não é chamado aqui para ouvir alguém orando. Você é chamado aqui para se unir aos irmãos em oração. Você não é chamado aqui para ouvir uma boa música. Você é chamado aqui para se unir aos irmãos em adoração. Não é chamado apenas para ouvir a pregação, mas para ser alimentado, edificado, exortado, a fim de que você caminhe nos caminhos do Senhor, mas também para que você possa ajudar outros a caminharem neste caminho, vivo e verdadeiro caminho. Você precisa entender isso. Quando nos reunimos para adorar a Deus, estamos servindo a Deus. E isso é uma coisa que nós precisamos entender e fazer em comunidade. É isso que se espera de um cristão comprometido. Mas a verdade é, nem sempre é isso o que acontece em nossas igrejas. E quando isso não acontece, irmãos, a gente corre um sério risco. O risco de ver uma tragédia acontecendo no culto. E eu queria colocar esse alerta diante de vocês. Em terceiro lugar, a tragédia no culto. A tragédia de um adorador sonolento. Lucas nos mostra, a partir do verso 8, irmãos, uma grande tragédia. Paulo estava pregando o seu último sermão naquela cidade. E como era o seu último sermão naquela cidade, ele sentiu a necessidade de se alongar um pouco mais. Quantas palavras serão necessárias para consolar, para encorajar a igreja? Como era o seu último sermão, ele se alongou um pouco mais. Provavelmente muitas pessoas estavam reunidas naquele local. Era de noite. Velas precisaram ser acendidas, o que provavelmente deixou o ambiente mais quente. E talvez isso nos ajude a entender por que alguém achou que era uma boa ideia sentar numa janela do terceiro andar. Talvez isso nos ajude a entender por que Eutico, durante aquele culto, sentou numa janela. Os teólogos tentam explicar isso. E Lucas, de fato, irmãos, eu queria que você entendesse, Lucas parece que não quer responsabilizar o jovem Eutico. Ele usa uma estrutura, uma linguagem, que parece nos mostrar que Eutico, de fato, estava lutando. Ele não se entregou. Ele estava lutando para ficar acordado naquele culto. No texto original, o verbo grego ele está no presente e indica uma atuação contínua, ou seja, ele foi adormecendo. Foi uma coisa que foi acontecendo de maneira gradativa, mas contínua. E à medida que a pregação se alongou, o homem que estava adormecendo foi dominado pelo sono. E uma vez que ele foi dominado pelo sono, ele caiu. E uma vez que ele caiu, quando encontrou o chão 3 andares abaixo, a Escritura diz que ele estava morto. E Lucas era médico. Lucas atesta isso. O jovem Eutico caiu e morreu. Uma tragédia, irmãos, aconteceu naquele culto. E por mais que a gente tente amenizar a história ou apresentar alguma justificativa, dizendo que ele estava cansado, que talvez tenha trabalhado naquele dia, ou que estava muito quente, o fato é, ainda assim, ele dormiu durante aquela pregação, caiu e morreu. Eu não quero fazer desse texto uma alegoria, mas eu quero que você entenda que aqui tem uma importante lição para todos nós. Preste atenção nisso. Cristãos adormecidos estão correndo perigo. Cristãos sonolentos estão correndo perigo. Existe um perigo nesse processo de estar sonolento que pode te levar a uma queda e, de fato, uma queda fatal.
E o problema de Eutico, irmãos, não é simplesmente que ele sentiu sono. O problema de Eutico começa pela decisão de sentar na janela. O reverendo Hernandes ele chama atenção para 3 coisas que eu quero destacar aqui. Em primeiro lugar, que a janela é um lugar de muitas distrações. A gente sabe disso. Da janela, a gente consegue ver o que acontece dentro, mas também consegue ver o que acontece do lado de fora. Da janela, a gente fica com a atenção dividida. Da janela, a gente fica com o nosso entendimento dividido. Da janela, o nosso coração fica dividido entre o que está acontecendo no culto e o que está acontecendo do lado de fora. Porque, de fato, a janela é um lugar de muitas distrações. Mas, em segundo lugar, a janela é um lugar de quedas perigosas. Geralmente, quem cai não cai para dentro, cai para fora. E, geralmente, são quedas perigosas e, muitas vezes, fatais. E por isso, em terceiro lugar, a janela, meus irmãos, é um lugar que precisa ser abandonado. Porque gradativamente, aqueles que estão nas janelas vão ficando sonolentos, vão ficando desanimados, vão ficando distraídos, dormem e de repente caem mortos. Eu espero que você esteja me entendendo. Às vezes a janela é no primeiro banco. Você está aqui, mas está distraído com as coisas lá de fora. Está pensando nas coisas lá de fora. Alguns de vocês literalmente dormem durante o culto. Outros estão presentes com os olhos abertos, mas a mente, o coração está lá fora. Estão na janela. Estão distraídos. Por qualquer motivo se levantam e fogem para o banheiro, fogem para os bebedouros, fogem para os estacionamentos. Essas são as nossas janelas. E à medida que você vai se acostumando e ficando nessas janelas, a tendência é que você cada vez mais esteja mais desanimado, mais distraído, mais confuso. E de repente vem a queda. E às vezes é uma queda fatal. Por isso eu preciso que você pense um pouco sobre isso. Por que tanta negligência com as coisas de Deus? Porque às vezes agimos com indiferença nos cultos. Porque às vezes agimos com indiferença com as pregações. Quando estamos reunidos em nome de Cristo, na presença de Cristo, ouvindo a palavra que não é do pregador, mas é a palavra do Senhor, para a nossa edificação e para a nossa salvação. Então, como podemos agir com tamanha indiferença diante das coisas de Deus? Será que a palavra de Deus é assim tão entediante, a ponto de você preferir ficar em casa? Será que a palavra de Deus é assim tão entediante, a ponto de você querer se esconder em qualquer lugar e procurar qualquer outra coisa para fazer durante os cultos? Você não pode achar isso normal. Se essa é a sua condição nesse momento, se você está se sentindo desanimado, se você não tem interesse de estar na igreja durante os cultos, você precisa levar essas coisas em consideração. A sua alma está em perigo. A sua vida está em risco. Mas se esse é o seu caso, se você está desanimado, desinteressado pelas coisas de Deus, eu queria dizer, em último lugar, que existe esperança para você. Olha o que o apóstolo Paulo mostra para a gente. Existe esperança até mesmo apesar da morte. O apóstolo Paulo, irmãos, tão logo a tragédia aconteceu, o texto diz que ele desce, ele vai em direção ao morto. Preste atenção nisso. Ele desce e ele vai em direção àquele homem que estava morto. Ele se compadece daquele homem, ele o abraça.
E aí, finalmente, ele diz: ele está vivo. Está vivo, irmãos, porque um milagre aconteceu aqui. Uma ressurreição. Alguém que estava morto voltou a viver. Porque esse servo fiel desceu, foi até aquele morto e se compadeceu dele. E agora sim, Eutico voltou a viver. Agora, veja o que acontece. Versículo 11. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Meus irmãos, quando eu leio esse texto, eu acho estranho. A minha primeira impressão é achar estranho esse relato. Imagine que isso aconteça em nossa igreja. Imagina que alguém caia dessas escadas e morra. Que a gente interrompa o culto, que a gente vá orar e milagrosamente esse homem levante. Alguém que estava morto volte a viver. Qual seria a nossa reação, irmãos? Talvez quiséssemos sair pelas ruas anunciando o milagre que aconteceu. Talvez alguém postasse nas redes o milagre que aconteceu em nossas igrejas. Mas vejam que não é isso que acontece aqui. Ninguém saiu pelas ruas, ninguém deu um tapinha nas costas de Paulo, ninguém fez isso. Tão logo o homem ressuscitou, eles subiram e continuaram fazendo o culto. Eu pergunto, por quê? Por quê, irmãos? Por que ninguém saiu para as ruas? Por que subiram e continuaram a fazer o culto? A minha resposta para essa pergunta é essa: porque havia algo mais importante a ser feito. O texto nos diz que eles subiram, irmãos. Subiram para realizar o culto e subiram para partir o pão. Em outras palavras, subiram para celebrar a ceia. Subiram para fazer memória de Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou, não apenas para que Eutico tivesse uma nova vida, mas para que eu e você também tivéssemos vida, e vida eterna. Era isso o que eles estavam fazendo naquela noite. Eles estavam celebrando a morte e a ressurreição do maior de todos os servos, Cristo Jesus. E por isso, nada poderia distraí-los daquele momento, nem mesmo a ressurreição de um dos seus irmãos. Eles precisavam comemorar a maior de todas as ressurreições. Cristo Jesus morreu e ressuscitou para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna. É por isso que eles estavam reunidos naquele lugar. E é por isso que o culto não podia parar. É por isso que nós estamos reunidos nesse lugar. Porque olhamos para Ele e queremos imitar aquilo que Ele fez por nós. Eu li vários versículos falando sobre Paulo. O interesse de Paulo em suprir as necessidades materiais de seus irmãos. O interesse de Paulo em suprir as necessidades espirituais dos seus irmãos. Eu mencionei igrejas, diversas igrejas envolvidas. Mencionei diversos irmãos envolvidos, todos eles comprometidos com o reino. Mas, acima de tudo, o meu apelo para você hoje é que você olhe para este servo, o maior de todos, aquele que, sendo Deus, assumiu a forma de servo. Cristo Jesus, irmãos. É para Ele que eu e você devemos olhar. É para esse tipo de comprometimento. O comprometimento do servo que foi obediente e obediente até a morte e morte de cruz. É para esse tipo de exemplo que eu e você devemos olhar. Não devemos seguir os desanimados. Não devemos seguir aqueles que estão nas janelas. Não devemos seguir o exemplo daqueles que estão desinteressados por Deus e pelas coisas de Deus. Olhemos para Cristo. E sigamos o exemplo de Cristo. E assim, irmãos, caminharemos bem. Assim estaremos longe da tragédia, de uma morte e uma morte eterna. Em nome de Cristo Jesus,
eu quero te exortar nessa noite, te encorajar, a fim de que você caminhe nessa direção, a fim de que você entenda que o nosso tempo aqui é transitório e é passageiro. E eu e você, que um dia fomos alcançados por essa mensagem, por esse poderoso evangelho, não somos mais apenas o alvo da mensagem, mas precisamos ser também os agentes dessa mensagem. Você também é chamado para anunciar ao mundo a salvação que há em Cristo Jesus. Eu e você somos servos de um mesmo Senhor e somos chamados para anunciar a salvação que há nele e somente nele. Paulo viajou por diferentes regiões, onde homens e mulheres precisavam ouvir essa mensagem. Aqui, nesse bairro, nesta cidade, existem pessoas que ainda precisam ouvir essa palavra, que ainda precisam crer que Cristo Jesus é o Senhor. E você, em nome de Cristo Jesus, é um agente do reino. Assuma a sua posição. Assuma um compromisso com Cristo. Assuma um compromisso com os seus irmãos. E pela graça de Deus, que os nossos nomes estejam escritos entre aqueles que estavam interessados em cumprir a missão. E que pelo poder do Espírito Santo, nós sejamos encontrados como homens e mulheres fiéis. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Queria ler para vocês o texto que se encontra em Filipenses. Feche os seus olhos, logo em seguida vamos orar. Filipenses 2, apenas me ouça. A partir do verso 5 diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Assim, meus amados irmãos, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a sua vontade. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas do universo, retendo firmemente a palavra da vida.